Então, vamos descobrir o segredo da abelha rainha. Por que que ela é tão especial para nós? E a longevidade dela, né? Então, a gente tem aqui essa abelhinha. Como eu comentei com vocês, eu sou uma defensora das abelhas. Por mais que ela pique a gente, que dói, mas o errado eu falo que é sempre nós. E ela, infelizmente, as nossas abelhas estão diminuindo no planeta devido às pessoas matarem, né? As colmeias, matarem por quererem consumir o mel, matarem por ter medo. Às vezes você tem uma casa que tem abelha, tem criança, então você pede para ir lá e tirar a caixa de abelha. Isso acontece muito. E hoje nós vamos falar da geleia real, esse poder fenomenal que ela tem sobre o nosso organismo, ah, os benefícios que trazem para nós, principalmente para nós mulheres, para os homens também e para a nossa saúde como um todo. A geleia real, ela é a única substância que a rainha consome durante o seu reinado. As operárias não consomem geleia real. E por que que a abelha rainha consome a geleia real e as operárias não? Principalmente porque a abelha rainha, ela que é a matriarca, é ela que precisa ter um sistema todo genital e de a parte de ovulatório dela em pleno funcionamento e que ela precisa produzir muito. Então, para eu ter tudo isso, por isso que eu falo que a geleia real ela é fenomenal para nós mulheres, para a saúde íntima das mulheres, principalmente da parte de ovários. Ela consome a geleia real, que somente na geleia real a gente encontra o 10-HDH, que acredita ser a chave de todos esses benefícios. As abelhas operárias, a nível de curiosidade, elas selecionam cuidadosamente as larvas que se tornarão rainha. Então, todas as abelhinhas, elas nascem iguaizinhas, mas elas vão lá e escolhem as mais bonitas, né, entre todas, e fala, vocês vão ser as abelhas rainhas, futuras abelhas rainhas. E para isso, que acontece? Elas são alimentadas diferente das outras abelhas que serão operárias. E aí que tem todo o poder. E aí você deve estar perguntando, o que que é esse 10-HDH? Ele é um ácido, é, ele é um ácido gráfico, é uma gordura exclusivo encontrado somente na geleia real, sendo o marcador específico da geleia real. Então, se eu pego uma geleia real e pego um negocinho parecendo que é geleia real, qual que vai ser a diferença dos dois? É que um vai ter esse ácido graxo e o outro não vai ter, que é o 10-HDH. É encontrado exclusivamente, como eu falei, na geleia real, e ele é produzido pelas operárias, pelas abelhas operárias. Eu vou explicar para você como é a produção desse ácido. Entre os seus benefícios, que são muitos, mas os mais significativos são as propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, melhoram o sistema imunológico e contribuem para a longevidade e, principalmente, saúde celular. E, como eu falei, ótimo para nós mulheres. Então, como ele é feito esse processo do 10-HDH, né? Então, existe um processo, um fenômeno único que somente as abelhas operárias entre o quinto e o 15º dia de vida, elas vão lá e são produzidas nas glândulas hipofaríngeas que são desenvolvidas. Então, dentro da boquinha delas tem essas glândulas que elas vão lá, coletam o néctar, o pólen, demais das florzinhas lá que elas vão caminhando, você vê, é um trabalho desgastante, né? E elas começam a produzir esse processo dentro da boquinha dela, dentro das glândulas. E são, para vocês terem ideia, existem mais de 20 enzimas específicas dentro da transformação desse pólen, desse, desse néctar coletado dentro da boquinha dela.
e este processo leva aproximadamente 18 horas. Então, não é só simplesmente ir lá, catar o pólen, mastigar, 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 encher de saliva e cuspir. Não, esse processo, ele é demorado, porque aí depois ela manda esse pólipozinho, essa gominha, para dentro aí desses buraquinhos da colmeia, e ali ela continua esse processo de ir jogando essa saliva, essas enzimas, para ir produzindo a geleia real. Então, existe um monte de processos ativos dentro disso, incorporando também proteínas, açúcares, lipídios, minerais, e uma colônia chega a produzir 500 gramas de geleia real por ano. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Você vê, elas trabalham pra caramba. E os benefícios da geleia real, especificando cada um, o anti-inflamatório, a gente sabe que o 10-HDH, ele atua como um poderoso anti-inflamatório, auxiliando na redução do estresse oxidativo, fortalecendo o sistema imunológico. Hoje o que a gente vê muito é uma resistência à insulina. Então, quando eu pego lá uma insulina de 11, eu sei que o laboratório, os valores de laboratório, fala que pode ir até 20. No meu consultório, eu deixo você ir até 5. Aqui eu já tenho um processo de resistência à insulina. Ontem mesmo eu peguei uma paciente com 11. Aí ela, qual que foi o problema dela? Ai, Dani, eu tenho dores articulares, não consigo emagrecer, sinto muito dores de cabeça, tô com é, problema de pele, dando tipo uma dermatite de contato por todo lugar. Isso é um processo inflamatório. Então, a resistência à insulina, ela causa um processo inflamatório. E olha que interessante, a geleia real, tendo esse poder do 10-HDA, ele ajuda a diminuir esse processo inflamatório. Se eu tenho, se eu consigo diminuir esse processo inflamatório, eu consigo diminuir minha resistência à insulina, lógico, melhorando a alimentação, com outro aqueles combos de coisas. Isso é tudo que eu já falei para vocês. Não é só tomando a geleia real que vai diminuir, não. Mas ela é um cofator para potencializar a diminuição inflamatória e resistência à insulina. Eu vou ter uma longevidade celular. Então, o que que acontece? Qual que é a única a preocupação que a gente tem hoje? É proteger a membrana celular. Se eu protejo a membrana celular, eu protejo a minha membrana celular contra agentes agressores. Então, eu proíbo vírus de entrar dentro dessa célula, bactérias de entrar dentro dessa célula, porque minha membrana está forte. Fungos, parasitas. E aí, com uma membrana celular, eu consigo ter que essa célula ela viva a vida dela de uma forma saudável, tendo troca intra e extracelular, e que ela tenha apoptose, que é a morte natural dela, perfeita. Sem ter uma predisposição genética, vamos dizer, eu tenho uma predisposição genética de ter diabetes, eu tenho uma posição genética de ter um CA de mama, de câncer, a predisposição genética de ter um Parkinson. Hoje a gente trabalha muito com exame genético. E eu sempre falo para o meu paciente, o exame genético não é uma sentença, mas aqui ele fala, ele me dá o caminho, o que que a gente precisa fazer para que esse gatilho não seja estimulado e você sofra mutação genética no seu RNA, no seu DNA e desenvolva essa doença. Então, a gente começa a usar de artifícios, como, por exemplo, a geleia real, para fortalecer a sua célula e não ter essa mutação epigenética. Então, a geleia real ajuda nisso. E vitalidade diária. Então, são ricos em compostos bioativos, a gente viu que é rico em proteína, em carboidratos, em lipídios. Vocês vão ver aqui nessa aula que é rico em vitaminas, minerais, melhorando o organismo como um todo, né? Tanto física como mental e estimulante também. Então, propriedades nutricionais da geleia real. A gente tem alto valor proteico, riquíssimo em aminoácidos, fontes do complexo B,
Contém minerais importantíssimos também. Fonte exclusiva do 10-HDA e baixo teor calórico e densidade nutricional. Ah, isso vai me engordar? Não. Ah, é isso que está fazendo eu aumentar um peso? Não é. Ela só tem glória. É um dos alimentos mais completos da natureza, tirando o leite materno, lógico. É uma combinação única de nutrientes essenciais em proporções biologicamente ativas. Isso quer dizer o quê? Então, a partir do momento que eu consumir a geleia real, ela já vem pronta para absorção. Sua composição nutricional é singular e torna um suplemento nutricional excepcional para a manutenção da saúde e vitalidade, principalmente melhora do sistema imunológico. Então, nós temos aí de macronutrientes as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? Isso tudo favorecendo a composição dos alimentos. E o que é importante, a gente precisa sempre das proteínas, porque elas são os precursores aí dos nossos tijolinhos. Então, se eu penso em massa muscular, eu tenho que pensar em proteína. Se eu penso em parte cognitiva, eu penso em proteína. Se eu penso em pele, cabelo, unha, eu penso em proteína. E para nós mulheres, longe da carbofobia, tá? Carboidrato, ele é benéfico para a nossa saúde. Mulher que não come carboidrato, homem que tem pânico de carboidrato também, que tem, né, os carbofóbicos. Sem carboidratos, eu fico flácida, meu músculo não cresce, ele fica molinho, sabe aquela mulher que ela é mole, mas ela é toda flácida, né? Ela não tem vitalidade. O problema do carboidrato, que muita gente não fala, é esse carboidrato industrializado, muita farinha branca, muito carboidrato branco, pão, massa, arroz aí, o arrozinho branco, nada contra de vez em quando, mas o que isso traz de nutrientes? Muito produtos ultras e industrializados. Esse é o carboidrato do vilão. Agora, o carboidrato da mandioca, do cará, do inhame, da batata doce, esse é o carboidrato do bem, gente. A gente deve ingerir, tá? Frutas têm carboidrato, que tem a frutose. Legumes, vegetais têm carboidratos. Esses são os carboidratos do bem. Então, nada de ninguém ficar com fobia de carboidrato, pelo amor de Deus. E os lipídios, que eles são fundamentais para as nossas células, principalmente para as membranas das nossas células. E eles contribuem, fortalecendo aí, como eu expliquei, são antimicrobianas, antifungos, antiparasitárias, anti-inflamatórias, melhoram o nosso sistema imunológico. A gente precisa de gordura principalmente para o nosso cérebro. Então, o pessoal que toma aí bastante remédio para colesterol, vamos melhorar a qualidade do seu colesterol, né? Com alimentação, com suplementos ideais. Por quê? Porque se eu diminuo o colesterol no meu sangue, eu diminuo no cérebro também. E o nosso cérebro, a maior fonte de gordura é o colesterol. Então, muitas pessoas, hoje a gente está numa pandemia de Alzheimer, doença de Parkinson, e aí pessoas com perda de memória, parte cognitiva prejudicada, que estão fazendo privação de gorduras. Precisa de gordura. Então, vamos melhorar a qualidade desse colesterol. Hoje dá para a gente saber se você tem um colesterol alto, se esse colesterol ele é mais oxidativo, se ele é um colesterol bom. Então, hoje a gente, por exames, ApoA, ApoB, a gente consegue ver a qualidade do seu colesterol. Não adianta, às vezes, você ter um HDL muito alto, que acontece? Às vezes a molécula do seu colesterol está muito grande, mas ela é oxidativa. Então, meu HDL é bom, ele é alto, mas quando a gente vai avaliar a qualidade desse colesterol, péssima. E como é que a gente melhora a qualidade do colesterol? Através de suplementos e alimentos. Bom, quais são as proteínas essenciais da geleia real? Nós temos a royala-lactina, a albumina e as globulinas. Então, a Royala lactina, ela é uma proteína exclusiva da geleia real, a gente só vai achar nela. E ela estimula o desenvolvimento da diferenciação celular. Então, é uma proteína única, ela é responsável por transformar uma abelha operária em abelha rainha, promovendo o crescimento e a regeneração tecidual.
Lembra que eu falei para vocês que a proteína são os nossos tijolinhos? Então, quando eu vejo pessoas fazendo privação de proteínas, tá? Eu fico um pouquinho sentida, eu fico magoada, que eu falo assim, gente, às vezes a pessoa faz restrição de proteína, não por uma patologia como no caso passado ali, quando a gente estava falando da da amiga, da pessoa, que ela desenvolveu um câncer de mama, que eu pedi para restringir principalmente a carne vermelha por conta da produção do mTOR. Mas às vezes por cultura, por modismo, eu vejo muitas pessoas restringindo proteínas e elas não sabem o dano que estão fazendo isso para a saúde, principalmente a parte cognitiva. E até a próprios, eu não sei, sem nada falando sobre política, mas eu vejo muito aí esse novo governo, essa nova onda que vem vindo de proteínas de laboratório, proteínas disso, proteínas daquilo. Gente, o corpo humano não foi feito para isso. Deus fez tudo perfeito na nossa vida. Ele entregou tudo pronto. Né? Hoje, nós sabemos aí, quem estudar um pouquinho, o ser humano ele só conseguiu melhorar a parte cognitiva dele através da ingestão de proteínas. Ressaltando um pouquinho, antigamente, na parte primórdia, o homem ele comia muito mais proteínas e frutas eram frutinhas pequenininhas que davam, porque a gente não tinha o desenvolvimento da agricultura. E se olhar não muito longe, aí, na década de 70, de 60, um pouco atrás, se você vê as fotos, as pessoas eram todas magras. Mas com o desenvolvimento da agricultura, da indústria, desses produtos industrializados, ricos em farinhas, em corantes, em aditivos químicos, o que que aconteceu com a nossa população e o que vem acontecendo com a nossa população? Cada vez mais adoecendo, né? Jovens cada vez mais obesos, com síndrome metabólica, crianças com diabetes tipo 2, com hipertensão. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Mães restringindo proteínas para crianças em desenvolvimento, onde eu preciso desenvolver não só músculo, mas eu preciso desenvolver órgãos internos também. Se eu não tiver proteínas, não vai. Às vezes a criança não consegue atingir o pico de crescimento máximo, parte cognitiva, uma criança que está aí, uma pandemia de autismo, uma pandemia de TDAH. Se for ver, gente, por alimentação, tudo é errada. Então, voltando, essa Royala lactina é uma proteína exclusiva da geleia real, tá? E ela somente é dada para a rainha real, para abelha, para a rainha. Essa geleia real, para quê? Porque a abelha rainha, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser bonita, ela tem que ser vistosa, ela tem que ser forte, ela tem que ter uma postura de reproduzir. Como é que eu pego uma abelha rainha fraquinha, desmilinguida, para reproduzir? Não vai dar conta. E falar que a abelha rainha não trabalha, ela trabalha muito, e a função dela é produzir, reproduzir. E ela precisa reproduzir abelhas operárias saudáveis também. Albumina, principal proteína do plasma sanguíneo, fundamental para transporte de nutrientes e hormônios. Indico muito a albumina para os meus pacientes pós-cirurgia plástica, principalmente de lipo, tá? Então, olha que pode entrar geleia real aí, porque eu tiro muito sangue, eu tiro muito plasma no próprio procedimento ali da cânula, puxando ali todo aquele sangue, e o paciente ele vai ficar convalescente desse tipo de proteína pós cirurgia. E ela é muito importante também para o transporte de hormônios, antioxidantes, né? E evitar o dano oxidativo. E os fluidos corporais. Lembra que eu falei que eu preciso de fazer a angiogênese, eu preciso levar sangue, eu preciso fazer tudo? Geleia real pode entrar aqui junto com o arte. E as globulinas, que são as proteínas essenciais para o sistema imunológico, responsável principalmente para a produção de anticorpos e defesa do organismo. E eles transportam as vitaminas e ajudam demais ao quê? No processo de cicatrização.
Então, quais são as vitaminas que a gente encontra na geleia real? Olha quanta coisa, olha quantas vitaminas do complexo B. Eu tenho a B1, que é a tiamina, eu tenho a B2, eu tenho a niacina, eu tenho a B5, que é o ácido pantotênico, a piridoxina, a biotina, para cabelo, para pele, para unha, para tudo, tá? Eu preciso muito da biotina, principalmente em mulheres grávidas, quando a gente pensa em formação de tecidos, complexo B, a B1, a tiamina. Eu vejo muito paciente meu com deficiência de tiamina, porque não são profissionais que têm o hábito de pedir a B1, geralmente eles pedem só a B12, eu peço a B1, eu peço a B6, peço a B9, eu peço a B12, porque isso está correlacionado muito com a parte cognitiva e também a B1 está relacionado com a dificuldade de emagrecer. Tem muita gente que acha que, se eu tomar complexo B, eu vou engordar. Pelo contrário, quando você começa a tomar o complexo B, você sente que às vezes você aumenta um pouco a sua fome, mas é o organismo falando, ó, come alimento saudável, não é comer porcaria não, porque a partir do momento que você começar a comer alimentos saudáveis, você vai comer muito mais e vai emagrecer. E uma da dificuldade de emagrecimento pode ser deficiência de vitamina B1. O ácido fólico, importantíssimo, e olha que importante, é um ácido fólico vindo de origem, o quê? Natural. E o ácido fólico, ele é envolvido na síntese do DNA e formação de células sanguíneas. Aí a vitamina C, que a gente sabe que todo mundo deve tomar vitamina C, né? Porque vitamina C a gente não produz e ela oxida muito rápido. Tem vários estudos falando sobre o fator de proteção de células cancerígenas com a vitamina C, em doses altíssimas. De minerais, ó, então vocês viram o tanto de vitamina que ela tem. Agora vamos de minerais. Cálcio, magnésio, potássio. Aqui esses três ajudam na produção de energia, transmissão nervosa, saúde, é, óssea, que é muito importante. Vamos pensar também na função renal, como melhorando aí a parte toda de vascularização, então diminuindo a pressão dos seus vasos sanguíneos. O fósforo também super importante na saúde óssea, no metabolismo energético. O ferro, importantíssimo no transporte de oxigênio e formação de hemoglobinas. Ressaltando, tem muito profissional que às vezes pede só um hemograma, e aí quando o hemograma tá lá, hemoglobina, tá normal. Ó, para mulher, eu gosto sempre, geralmente vem aí de 12 a 15 os valores de hemoglobina para mulher no hemograma. Eu sempre gosto da mulher, sempre mais perto aí, vamos pôr de 12 a 15, 14,5, 15. Por quê? Porque eu sei que aí ela tá com estoque de ferro. Quando eu pego uma hemoglobina muito perto dos valores de referência inferiores, tá? Ela tá com pouco estoque de ferro. E muitas vezes não, a hemoglobina, ela é o último marcador de deficiência de ferro. Então você vai perder ferritina, você vai perder ferro, você vai perder, e aí, que pode ser também ácido fólico, pode ser complexo B, a gente tem que avaliar o que que é. Mas aí, por último, é a hemoglobina. Então, quando você chega com uma hemoglobina muito baixa, você já está com uma anemia, ó, muito tempo. E ferro baixo causa o quê? Prejuízo para o seu DNA e para o seu RNA. Então, é muito importante, mulheres, principalmente mulheres de plantão, que nós aí temos uma perda sanguínea todo mês. Fiquem de olho nas quantidades de ferro ou suplementem suplementos que tenham ferro, porque a quantidade de hemácias, de hemoglobinas que a gente perde, se a gente não conseguir suplementar no intervalo aí de 28 dias, a gente só tem o quê? Perda, 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 e o corpo ele não consegue. Então, se eu não ingiro uma quantidade de proteínas vermelhas, se eu não ingiro uma suplementação que tenha ferro, se eu não tenho se eu não tenho o hábito de ingerir alimentos que são vegetais verdes escuros, eu só tenho perda. E aí, quando eu tenho essa perda, eu tenho
prejuízo no meu RNA e no meu DNA também. Isso é importante. O cobre, também necessário para os glóbulos vermelhos e manutenção do tecido conjuntivo. Eu falo que o cobre é um mineral do ser humano, tá? Todo mundo devia ter uma pulseirinha de cobre, porque nós precisamos do cobre. Inclusive, preciso adquirir a minha. O cobre, ele é um mineral que te ajuda também a emagrecer. Ele é um mineral que te ajuda a você, em relação, por exemplo, a uma pulseira, você não deixar captar a poluição eletromagnética, porque ele repele. Então, eu falo que o cobre, tanto na alimentação, como a gente usar alguma pulseira, um colar, um bracelete que tenha cobre, é fundamental, porque o cobre, ele também é absorvido pelo ardor no corpo. E selênio, né? Que ele é ótimo para a nossa parte cognitiva e evita danos oxidativos. Então, então, vimos que temos macro, temos minerais, temos vitaminas. E os compostos além bioativos, né, como a quercetina, como o ácido cafeico, que atuam como potentes antioxidantes. Eu adoro quercetina. Vocês não têm o poder antioxidante da quercetina. Sempre suplementos meus, quando eu estou trabalhando com inflamação, tem quercetina porque ele combate os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo. Se eu reduzo o estresse oxidativo, eu protejo a membrana celular, eu protejo o meu DNA, eu protejo o meu RNA. E o mais importante de todos, olha lá, os hormônios naturais. Por que que a abelha rainha ela ingere a geleia real? Porque ela precisa o quê? Ter um sistema reprodutivo saudável. E quando eu tenho um sistema reprodutivo saudável, eu tenho testosterona, eu tenho progesterona, eu tenho os esteróis, que são, né, os esteróis vegetais, que auxiliam no equilíbrio hormonal e contribuem para a vitalidade geral do organismo. Então, nós mulheres, tanto os homens, devem fazer injeção de geleia real. Nós temos as enzimas, que é a glucose oxidase, a fosfatase, a colinesterase, que elas ajudam, facilitam a digestão e melhor a absorção dos nossos nutrientes e otimizam também o metabolismo celular. Não é à toa que a abelhinha fica lá mastigando lá na boquinha dela todo aquele pólen para produzir essas enzimas. A natureza é perfeita. Vamos falar um pouquinho então da quercetina que a gente encontra na geleia real? Ela é um potente antioxidante, ela é um anti-inflamatório, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Bom, se ela é antioxidante, ela é inflamatória, ela protege o nosso sistema imunológico, então ela vai fazer o quê? Tudo de ruim que está acontecendo com você, ela vai melhorar. Então, reduz alergias, melhora a resistência física e a quercetina também ela é encontrada em alguns alimentos, como a cebola roxa, a maçã, as uvas vermelhas, o vinho tinto, o brócolis e o chá verde. Riquíssimo em quercetina. Então, adoro o chazinho verde todo dia de manhã, principalmente aí para sua amiga que tem o câncer, desenvolveu o câncer de mama, mas com a glória do Senhor isso já está aniquilado, ela já se encontra saudável. O chá verde, a quercetina, ela é um poderoso agente contra células cancerígenas. E ressaltando aqui uma receitinha que eu passo muito para os meus pacientes, eu vou ensinar para vocês. A casca da cebola, todo mundo joga fora. Não joguem fora a casca da cebola. Ela é riquíssima em quercetina, tanto da cebola roxa como da outra cebola normal. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa casca, vai colocar ela para secar, vai juntando. Aqui em casa a gente não joga a casca da cebola fora. Vai juntando essa casca da cebola. Depois você tritura ela e mistura no sal. E aí você faz um sal aí riquíssimo em quercetina para você estar ajudando aí na produção aí dos seus alimentos todo dia. Então, salzinho rico em quercetina. Fora isso, a geleia real é rico em quercetina também. Nós temos o ácido cafeico,
também, que é um potente antioxidante, com propriedades anticancerígenas e auxilia também na proteção hepática e cerebral. Encontrado no café, no própolis, no azeite de oliva, no vinho tinto, nos grãos integrais e nas frutas cítricas. Vamos falar um pouquinho agora das enzimas. Temos a glucose oxidase, que auxilia na quebra de açúcares, contribui para o equilíbrio glicêmico e melhora o processo digestivo. Ah, Dani, então você quer dizer que ela ajuda a melhorar aí a minha glicemia? Sim, ela vai quebrar esses açúcares e vai contribuir para o equilíbrio glicêmico. Ressaltando, né? Aquele combo que eu sempre falo, dieta, atividade física, tudo isso, noites de sono. Não vai achar que vai tomando um suplemento que vai fazer milagre, não existe, gente, isso. Nós temos a fosfatase, que otimiza o metabolismo celular, facilita a absorção de minerais, promove a saúde de ossos. Nós temos as enzimas colinesterase, isso aqui eu estou agindo tudo a sistema digestivo, tá? Tanto a glucose oxidase, como a fosfatase, como a colinesterase. Regula a transmissão nervosa, melhora as funções cognitivas e apoia o funcionamento muscular. Então, essas enzimas, elas contribuem para melhorar e facilitar a digestão, a absorção dos nutrientes e facilitar o metabolismo celular, promovendo a vitalidade no organismo. Vocês perceberam aqui que ela age muito a nível celular. E tudo na nossa vida é célula. Então, se eu tenho uma célula sadia, onde ela vai consumir a minha glicose com eficiência, que ela vai melhorar a absorção de vitaminas e minerais, que tudo é a nível celular. O que que acontece? Vamos pensar com o diabetes. O diabetes, o que que acontece? Qual que é a dificuldade? Por que que a pessoa ela começa a ficar diabética? Por quê? Ela perde o poder desse açúcar de entrar dentro da célula. Então, a célula, ela não tem uma enzima que vai pegar esse açúcar e colocar dentro da célula, porque eu preciso da insulina para ir lá e abrir a célula. Abriu a célula, eu preciso de uma outra enzima para pegar essa, esse açúcar, essa glicose e consumir ela dentro da célula. Então, são vários processos, tanto os hormonais como enzimáticos, para essa glicemia ser consumida. E isso é a nível celular, certo? E nós também temos os ácidos nucleicos DNA e RNA, que são componentes vitais que contribuem para a regeneração e o reparo do meu DNA. Então, se a minha célula ela começou a ficar danificada, meu DNA começou a ficar danificado, eu consigo, através dos ácidos nucleicos, melhorar e ir lá e fazer essa síntese de proteção e reparação, fortalecendo o meu sistema imunológico e melhorando aí a saúde da minha célula. Nós temos a acetilcolina, que é um importante neurotransmissor, essencial, essencial para as partes cognitiva e principalmente para as pessoas que têm quadros de depressão, de ansiedade. Às vezes eu tenho um déficit nesse circuito neurotransmissor de acetilcolina e que eu consigo ter essa deficiência tanto de memória, de concentração, de ansiedade, de depressão, e isso tudo ela vai melhorar, contribuindo também tanto para as células musculares quanto para as células nervosas. Nós temos a prolina, essencial para a produção de colágeno, ajuda na pele, articulações, tecidos cognitivos e, consequentemente, se eu tenho ela contribuindo para tudo isso, eu vou melhorar o que? A minha cicatrização, meu reparo tecidual. Sendo que a pele é o órgão mais completo, mais extenso que a gente tem no corpo. E ela é o primeiro órgão de barreira de agressores externos. Então, se eu não tenho uma pele saudável, o que que acontece com o meu organismo como um todo? Também não é saudável. Então, eu falo muito.
a gente vê muito a saúde da pessoa, principalmente através da pele. Parasitas, tudo. Benefícios da geleia real para a fertilidade. Isso é muito bom para nós mulheres. Rico em acetilcolina e ácidos nucleicos. Ela é fundamental para a nossa saúde reprodutiva feminina. Quer ter um ovário bom? Tenha, come geleia real. Esses dias eu fiz um ultrassom, mesmo estando aí na menopausa, com os exames hormonais comprovados, a minha médica, que é uma amiga minha, Angélica, lá de Uberlândia, ela falou: Dani, o que que é isso? Os seus ovários estão em pleno vapor. Aí ela falou assim: não está podendo ver nem cueca. Ela falou, mas eu sei que eu já tenho uma queda aí dos meus hormônios, mas eu continuo ovulando. E isso é muito bom, porque quanto mais eu manter o meu ovário ativo, menos eu vou envelhecer. A gente sabe que a mulher tem um decréscimo na vida, principalmente na vida estética, quando os ovários dela começam a atrofiar. Então, quanto mais eu manter eles ativos, mesmo não tendo aquele ápice, né, de uma mulher de 20, de 30 anos, mas eles estão ativos ainda, e isso é muito bom para a minha saúde como um todo, para a minha saúde neural, para a minha saúde cardiovascular, para tudo isso. Por quê? Porque a enzima 10-HDA, ela equilibra meu estrogênio. E quando eu penso em saúde cardiovascular, e quando eu penso em saúde cognitiva, eu tenho que colocar o estrogênio em primeiro lugar, tá? Por isso que eu falo para as mulheres, gente, por favor, olhe os hormôniozinhos, não deixe o estrogênio cair. Tem muitos profissionais que vê o estrogênio e fala assim, não, tá normal dentro da sua idade. Não faça isso. Eu não quero ser normal dentro da minha idade, com fogacho, com falta de libido, com cansaço, com brain fog, que é aquele pensamento que você fala assim: meu Deus, como é o nome aqui? Eu já falei várias vezes, né? Peraí que eu vou lembrar, mas eu lembro rapidinho. Mas na mulher que tem uma menopausa, uma deficiência de estrogênio, o brain fog é aquele que ela não lembra e não lembra de jeito nenhum. Ó, você lembra daquela novela com aquele ator? Aí a outra pergunta: que ator? Aquele bonitão que engravidou aquela mulher linda, aquela que. Não lembro de nada. E a conversa fica assim. Então, produção de estrogênio não é quando um profissional vira e fala assim, é normal dentro da sua idade. Eu quero ser uma mulher de 50 anos que tenha energia, que eu tenho desejo sexual, que eu não tenho dor na relação, que eu não tenho perda de memória, que eu tenho ganho de massa muscular, que eu não tenho aumento principalmente da barriga, porque quando o estrogênio também ele vai diminuindo, a mulher ela vai perdendo gordura na região do quadril e vai ganhando gordura na região abdominal. Dificuldade de emagrecimento, entre outras coisas, né? Então vamos cuidar disso. Por favor, a geleia real, ela ajuda a manter os seus ovários ativos. A presença da vitamina B e de minerais, que é importantíssimo, né, para a parte cognitiva. O zinco e o selênio, que contribuem para o ciclo menstrual, a qualidade do endométrio. Então, vamos pensar aí numa mulher que tem uma endometriose, vamos pensar numa mulher que tem um ovário policístico. Tudo isso ajuda. Além de que, se eu melhoro a irrigação, se eu melhoro a nutrição, eu vou ter uma maior chance de engravidar e desse ovócito se encaixar aí na parede do endométrio, tá? Agora vamos pensar na fertilidade masculina. Ela tem principalmente a glucose oxidase, os antioxidantes, que eles ajudam na saúde reprodutiva masculina, melhorando aí também a espermatogênese. Então, nós temos aí esse estudo aí do Journal Andrology, que mostrou para nós em 2017
a prolina e os aminoácidos essenciais que melhora a produção e a qualidade do esperma, ah, os ácidos nucleicos, otimização e formação do DNA do espermatozoide. Isso é muito importante nos dias de hoje. Então, a gente vê tantas crianças, né, às vezes, o autismo, ah, o o TDAH, a gente sabe que tudo isso vem de deficiências de vitaminas e minerais, de espermatozoides de que não estão no seu ápice de qualidade. A gente precisa começar a pensar em tudo isso, porque a alimentação do ser humano, ela é péssima nos dias atuais. Péssima. Então, um casal que está querendo engravidar, eu sempre gosto de orientar eles começarem a se cuidar em parte de. Chegou para mim hoje, falando assim: Ó, Dani, a gente vai tentar uma FIV agora em fevereiro. Para tudo, vai tentar em fevereiro, não. Nós vamos tentar lá para junho, julho. Eu preciso de um tempo para te desintoxicar, tirar esses metais pesados, melhorar a sua suplementação, melhorar a qualidade desses espermatozoides, principalmente. Por quê? Porque a chance, às vezes, de fazer um procedimento de, de implantação de um óvulo é fracassado. Aí, quando acontece isso, uma mulher ela se sente péssima, olha, não consegui engravidar de novo. E quantas mulheres chegam fazendo duas, três, quatro e não conseguem engravidar? Quando entra uma suplementação, quando entra aí uma alimentação e toda aí essa parte de tirar os metais pesados, os parasitas, e tudo isso melhora muito. E a geleia real é um alimento que, se você pensar, é um dos suplementos mais ricos nutricionalmente que nós encontramos na natureza. E olha o Yang aqui, ó, com o Journal of Food, ele fala aí da síntese do nosso DNA, como é importante. E se a gente tem um DNA saudável, a probabilidade desse ser humano vir com doenças geneticamente é, herdadas, ele de desenvolver, ele vai passar aí pela sua vida sem desenvolver. E também nós temos aí o quê? A propagação desse DNA melhorado para as outras futuras gerações. Isso é muito importante. Um caso assim, isolado, que eu quero comentar com vocês, é que conforme o homem vai envelhecendo também, ele vai diminuindo a produção do esperma, né? Então, na ejaculação, quando ele tem o ato sexual, quando ele ejacula, conforme o envelhecimento, ele vai diminuindo a quantidade de esperma. E muitas vezes isso, alguns homens ficam incomodados, outros não. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que no meu consultório, ontem, eu tive a consulta com um paciente que veio me relatar que ele está muito feliz, que melhorou muito a parte de ejaculação dele. E isso tem a ver com nutrição. E ele falou: agora quem está reclamando é minha mulher. Eu falei, mas isso é muito bom. E ele estava muito feliz, que melhorou tanto a parte da quantidade, que ele estava se sentindo assim, a parte emocional dele debilitada. Gente, isso tudo com suplementação. E olha a geleia real tendo essa influência em tudo isso, com doses que vocês vão ver praticamente homeopáticas. Nós temos aí a formação dos ácidos nucleicos, né? Tanto aí como é que é feita essa formação dos ácidos nucleicos que vão melhorar aí meu RNA, meu DNA. Então, coloquei a nível de curiosidade, é tudo feito na boquinha das abelhas, gente. Essas abelhas operárias, então, elas coletam o pólen, o néctar, rico em nucleotídeos e bases nitrogenadas que vêm das florzinhas, né? Fundamentais aí para a síntese dos ácidos nucleicos. E nas glândulas delas, produzem essas enzimas e transformam os nutrientes em nucleotídeos específicos, que são os blocos construtores do DNA e RNA. Olha que magnífico, como a natureza é linda, né? Saber que um bichinho tão pequenininho faz tudo isso para nós. Por isso que eu falo, Deus é perfeito. Ele já entregou tudo pronto para nós. É nós que estamos estragando tudo com essa alimentação industrializada.
Os nucleotídeos, né? Como é que é formada a síntese desses nucleotídeos? Eles são unidos através de ligações de fosfodiéster, formado nas cadeias de ácidos nucleicos que conferem propriedades bioativas da geleia real. As proteínas específicas da geleia real protegem e estabilizam as moléculas de tanto de DNA como de RNA, garantindo a integridade e a função. Perfeito, né? Magnífico. Aqui eu apresento para vocês o Forever Royal Jelly, que é um suplemento exclusivo da Forever, formulado para ser absorvido, facilmente absorvido, como eu falei para vocês, já vem pronto para o organismo, proporcionar o máximo absorção, pronto para nossos fatores intrínsecos do organismo que nós temos, né? Às vezes a pessoa não tem aí ácidos gástricos suficiente para absorção, não tem as microvilosidades importantes para absorção. Esse suplemento já vem pronto, mesmo que você tiver todos esses fatores intrínsecos envolvidos no seu organismo. Uma digestão simples e fácil, garantindo o máximo aproveitamento e, o mais importante, totalmente natural, livre de um suplemento, livre de aditivos, conservantes e impurezas. E a Forever garante a qualidade. Cada tablet fornece 250 miligramas da geleia real, liofilizada. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um poder maior de concentração desses princípios, sendo que cada geleia de 250, cada tablet, desculpa, de 250, fornece, porque ela é liofilizada, até 750 miligramas de geleia real fresca. A embalagem contém 60 tabletes, suficientes aí para 2 meses, se você tomar um tablet por dia. Aqui eu já falei, né, o poder dos benefícios que a geleia traz. E o principal detalhe, é importante a gente tomar ela, colocar ela sempre após, desculpa, que aqui veio outro pensamento. A gente ingerir a geleia sempre em jejum. Então, a hora ideal é a gente consumir a hora que acorda. Colocar sempre embaixo da língua, o tabletzinho, porque ela vai ser rapidamente absorvido pela nossa mucosa. Eu gosto de consumir a minha, eu gosto de deixar ela na geladeira. Mas é que se você deixar ela num lugar fresco, ok. Eu deixo ela na geladeira porque o Rio, 40 graus, tá difícil de deixar a temperatura ambiente. Mas se você tiver uma cozinha fresca ou um lugar mais fresco, ok. Eu ponho a minha na geladeira mesmo, na parte de baixo, assim, para ela não ficar durinha. Certificado halal, que todos os produtos da Forever têm esse certificado, que é um certificado que garante a segurança tanto da fabricação, a qualidade do produto. Nós já falamos sobre isso, desse certificado, o como ele é importante ter nos suplementos, porque ali você tem total integridade do produto. É uma composição premium, exclusiva. ah, Nós temos como os adoçantes, né, o sorbitol e a frutose. Temos o ácido cítrico, que é também um antioxidante, o aroma natural da laranja, para dar um saborzinho agradável, porque se você experimentar a geleia real em si, ela pura, ela é horrível, ela é amarga, e muitas pessoas não conseguem ingerir ela pela manhã. Nós temos o ácido esteárico e o magnésico, porque ele garante a integridade do tablet, e o dióxido de silício, que mantém a estabilidade do produto. 100% livre de glúten e conservantes artificiais. Em valor energético, 4 calorias, não é nada. 1 grama de carboidrato, interfere em nada. E
A jornada que eu coloco para vocês é a energia, é o bem-estar, é a vitalidade. O que você está dando? Nutrientes para sua célula viver. A geleia real é um alimento riquíssimo em nutrientes, né? Não podemos esquecer que o 10-HDA é o único suplemento encontrado somente na geleia real. Você não vai encontrar ele em nenhum outro suplemento. Você tem os benefícios de desfrutar de um suplemento com um sabor agradável e uma forma rápida, prática de você estar ingerindo saúde aí logo nas primeiras horas do dia e que vai te dar energia para você ter aí disposição, e bem-estar durante a sua rotina. Aqui só dando ênfase, né, na energia renovada, no bem-estar, na uma escolha natural. E se a gente olhar para essa foto, é o que a gente almeja todos os dias, né? Vitalidade, bem-estar, né? Quantas pessoas relatam para mim, Dani, eu acordo cansada, eu durmo bem, mas acordo cansada. Por quê? Está faltando nutrientes, está faltando energia, está faltando vitalidade, está faltando oxigênio nessa sua célula. Como é que ela vai fazer a síntese de regeneração, de detoxificação à noite, com- através da função hepática, através da respiração, da transpiração, da função renal, se ela não tem combustível para isso? E para a gente fazer uma detoxificação, o organismo ele cobra muito caro. Ele cobra muito caro em quê? Em vitaminas, em minerais, em nutrientes. Então, se ele pega à noite para fazer essa detoxificação, no outro dia você está a capa da gaita. E vou te falar, não detoxificou. Compartilhe o poder da geleia real, é o que o Rafael estava falando. Só quando a gente começa a ingerir esses produtos e que a gente começa a perceber, fazer aquela leitura corporal, que a gente tem ênfase, que a gente tem embasamento para poder falar com propriedade o tanto que faz bem para a saúde. E a partir do momento que você ingere, você começa a compartilhar, você começa a inspirar outras as pessoas a também terem uma qualidade de vida melhor, e aí você vê o poder de transformação que os suplementos e uma vida saudável têm na vida da gente. Então, comece a sua jornada com os suplementos da Royal Jelly e transforme a sua vida e das pessoas que estão em volta de você. E algo que eu quero muito compartilhar com vocês, por favor, não mate as abelhinhas. A importância delas para a natureza. Se vocês tiverem crianças, idosos, que tiver uma caixa de abelha, pede para às vezes até o corpo de bombeiro vem buscar essa caixa de abelha, tira ela dali, coloca essa caixa de abelha em um lugar mais seguro, até mais saudável, sustentável para essas abelhinhas. Olha o poder que o própolis, que o mel, que a geleia real tem na nossa saúde e elas estão entrando em extinção. E isso é muito importante. Hoje na internet, fazendo essa aula, eu fiquei maravilhada, porque aí eu falei assim, gente, será que tem casinhas de abelha que a gente pode comprar, tal, não sei o quê? E a hora que eu fui pesquisar na internet, você acha cada casinha de abelha lindas, porque a gente tem um rancho em Minas. E na aula, fazendo a aula, Rafa, eu comprei 6 casinhas para espalhar lá no rancho que a gente tem em Minas, para ajudar as abelhinhas. Então, se cada um puder ter uma casinha, e são bonitinhas, gente, parece casinha de andar, tem um monte de coisa. Você só entrar na internet e escrever que vocês vão achar. Então, coloca uma casinha aí no quintal do quintal da sua casa, na varanda do seu apartamento, para ajudar a fazer a propagação das abelhinhas, né? E contribuir. Aqui eu coloquei algumas, mas eu busquei da internet, mas geralmente são mais iguais essas do meio. Olha que bonitinha que são. E você ajuda a natureza e ao mesmo tempo ajuda nós. É o Okigai, né? Que eu já comentei com vocês. E gratidão por mais compartilhar mais esse aprendizado com vocês.